Hoje eu vou dar o meu testemunho de alguns milagres que Deus tem feito na minha vida e da minha família. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel, irmã da Bela. Eu moro em São Mateus e talvez vocês não saibam, mas eu já venho lutando com um problema renal há um tempo, há bastante tempo. Eu acho que já tem 5 anos, não tenho certeza exata. Mas foi em dezembro de 2017. Eu tinha 17 anos, eu tinha acabado o ensino médio e um exame, né, de rotina, eu descobri que meus 2 rins tinham parado. Tinham parado não, estavam parando. Eles estavam apenas com 20% do funcionamento total deles, os 2. E assim, no começo isso é um baque muito grande pra gente, né? Com 17 anos, você está começando sua vida, terminou o ensino médio, pensando em faculdade, pensando em tanta coisa, e aí vem essa paulada na cara, né? É muito pesado para mim, para toda a família, ficou todo mundo em choque, literalmente. E aí a gente não sabia o que fazer, teve as primeiras consultas, né? Eu estava em Mantena, esperando sair o resultado do Enem, para eu saber que faculdade eu ia fazer, que rumo eu ia seguir. Na época eu morava em Rondônia antes. E aí a gente descobriu o problema e foi procurar saber o que era o próximo passo a fazer. Qual era o tratamento, o que ia acontecer, se tinha alguma cura, se tinha algum tratamento. Eu lembro que na primeira consulta que a gente foi em Valadares, foi eu, a Isabela e o Vitor, lá em Valadares. Foi uma consulta muito difícil. A gente não tinha a menor noção da gravidade da situação. A gente pensava, não, mas talvez tomando uns remédios, daqui a algum tempo melhor e tal. O médico viu os exames, ele estava assim, sem conseguir acreditar. Ele estava tipo, quem é a pessoa desses exames aqui? E eu lá, de boa, pleníssimo, né? E esses exames aqui, eles tá completamente tudo fora do normal. Não era para estar assim. A pessoa que tá aqui já era para estar internada, já não era para estar andando normal. É você e eu lá, de boa, sem saber o que estava acontecendo, sem entender nada. E o médico falando, era para você já estar todo inchado, sem conseguir urinar, já era para você ter entrado em hemodiálise. E a gente, assim, tentando absorver o que ele estava falando, e ele foi falando as coisas, falando que daqui a poucos anos você vai ter que precisar de um transplante, e essa vida não costuma ser muito longa, é muito difícil. E realmente, o que ele falou deixou a gente com a impressão de que eu ia morrer, daqui a 2 anos eu tô morto, gente. Era eu, a Isabela e o Vitor, um olhando para a cara do outro assustado, segurando para não chorar. Era uma coisa assustadora mesmo. Foi assim, uma coisa de cair o chão total da família. Minha mãe não estava aqui, ela estava em Rondônia, meu pai também. Para eles foi muito difícil. E aí a gente começou a orar, né? Para saber qual era o plano de Deus para a nossa vida com isso. No momento a gente começou a fazer um tratamento conservador para que essa função renal não baixasse mais e eu não precisasse de hemodiálise pelo maior tempo possível. Comecei a fazer uma dieta que a nutricionista passou que praticamente quase me matou ali naquela dieta. Eu comia bolacha, água e sal com água, me dava pressão baixa. Uma vez eu fui na farmácia e medir a pressão, estava 7 por alguma coisa. O cara ficou assim, como é que você não desmaiou ainda, rapaz? Foi um trem assim assustador mesmo nesse começo. Aí eu passei no Enem, fui morar em São Mateus para fazer faculdade, fui morar sozinho lá, primeira vez morando sozinho com 17 anos. Meu pai e minha mãe em Rondônia, minha irmã, que é a pessoa mais próxima, em Mantena. E aí lá eu comecei o tratamento com um médico novo, ele me tranquilizou, ele falou, realmente é um problema muito grave, mas também não precisa dessa desespero todo. Você pode fazer o tratamento e vivendo sua vida nesse momento. E aí foi assim, a gente orando, pedindo o milagre de Deus, claro, porque a medicina fala que é impossível. O rim, quando chega nesse ponto, já era, não tem mais o que fazer. Ele não volta mais, não recupera mais. A tendência é ele piorar e você precisar de um transplante e hemodiálise. Eu morando em São Mateus sozinho, na época a minha vida espiritual não estava muito boa, eu estava meio afastado dos caminhos do Senhor. E foi um momento muito difícil, muito difícil. Foi um momento de muita depressão, sozinho, sem saber o que fazer.
eu entrei numa paranoia de, meu Deus, eu vou morrer logo, daqui a 2 anos eu estou morto, não tem sentido de eu estar aqui porque estou morrendo. E aí eu comecei a frequentar uma igreja lá que me abençoou muito, aquela igreja. No mesmo momento em que eu entrei para essa igreja, vários outros jovens também entraram. Então foi um momento de realmente reconstrução espiritual. Foi Deus mandando as pessoas certas no momento certo para me reerguer espiritualmente, me fortalecer de alguma forma. Então, nesse momento, eu comecei a ouvir um pouco mais a voz de Deus, a buscar um pouco mais a Deus, e entender um pouco melhor da situação, do que Deus queria comigo. Mas mesmo assim, eu ainda estava muito mal com toda a situação. Até que um momento eu tranquilizei e deixei a vida seguir, né? Continuei vivendo normalmente e tal. Até que chegou o ano de 2020, um ano emblemático para mim, para muita gente, porque foi o ano que começou a pandemia. No carnaval de 2020, eu lembro assim, como se fosse ontem, eu estava lá na pousada que a gente tem em Costa Dourada, no carnaval, estava um tempo bem nublado, e aí eu acordo e recebo o primeiro baque daquele ano. Aquele ano foi o ano das trevas para mim, foi o ano do deserto. Eu recebo a notícia que um dos meus melhores amigos tinha morrido. Ele tinha minha idade, 17 anos, ele faleceu num acidente de carro, e aquilo lá para mim foi muito difícil, muito difícil. O Vitor, a Bela, meu pai, estava todo mundo lá, eles conheciam ele. Ele tinha ido lá para a pousada há poucos meses. Então foi um momento assim de ficar sem chão mesmo, de como é que acontece uma coisa dessa. Mas tudo bem, né? A gente fica naquele luto e foi passando os dias, aí voltou às aulas, passou o carnaval, minhas aulas iam voltar numa segunda-feira. Nessa mesma segunda-feira era a consulta que eu tinha de retorno. Eu já estava há uns meses já sem frequentar um médico, né? Que, como eu estava mais estável, ele tinha passado as consultas para mais tempo. Então eu fui na consulta, eu lá tranquilo, né? Pensando, mais uma consulta de rotina. E aí o médico viu meus exames, ele ficou assim meio sem acreditar. Ele disse que a Vanusa, a irmã do Vitor, ela viu meus exames antes e ela não falou para a família para não assustar. Mas a situação que eu estava era de eu entrar em coma a qualquer momento. A anemia tão forte que eu poderia só cair em coma. E eu tranquilo. E aí os médicos viam os exames e ficavam, como é que esse menino está vivo ainda? Como é que ele está andando? Como é que ele não passou mal? E eu lá sem entender nada. Gente, eu estou bem. E o médico falou, não, você tem que ir para a UTI hoje mesmo. Hoje mesmo, não tem como fazer nada, não. Você vai direto para o internar e direto para a UTI e começar a hemodiálise. E aí foi um momento, assim, outro baque daqueles que você não sabe, não fica esperando. Para minha mãe foi muito difícil, ela começou a chorar, começou a ligar para todo mundo, desesperar. E aí, nesse momento, eu senti a presença de Deus acalmar meu coração. Eu tive uma paz sobrenatural. E a partir desse momento, foi Deus me sustentando, porque passar por essas coisas sem a presença de Deus, sem ter Deus, é impossível. Nós, humanamente, a gente não consegue. Falando sério mesmo. E Deus, ele me deu uma paz, me deu uma tranquilidade no coração que realmente tranquilizou toda a família, né? Eu fiquei 4 dias na UTI, fazendo hemodiálise. As primeiras sessões foram bem difíceis, porque o organismo não está acostumado ainda. Depois dos 4 dias na UTI, eu fiquei mais 30 dias internado no hospital. Não foi um tempo muito bom, foi muito tempo no hospital. A gente orando, e eu apenas na paz de Deus lá, tranquilo. Só esperando receber alta. Nesse tempo eu fiz 2 cirurgias. Eu fiz para colocar a fístula. Para quem não sabe, a fístula é uma cirurgia que quem precisa fazer hemodiálise faz. Você liga uma artéria em uma veia, porque a hemodiálise, como talvez alguém não saiba, você entra numa máquina, eles pulsionam o seu braço, colocam uma agulha, 2 agulhas na verdade, uma agulha puxa o seu sangue, esse sangue seu passa pela máquina, a máquina filtra o seu sangue, tira as impurezas que dá e devolve o seu sangue para o seu corpo. São 2 agulhas, assim, quem vê uma agulha de hemodiálise se assusta, porque é uma agulha muito grossa, muito grande,
E aí eles fazem essa cirurgia da fístula para a nossa veia aguentar isso. São 3 vezes na semana, 4 horas cada sessão de hemodiálise. E a veia normal ela não aguenta tantas perfurações da agulha. A agulha é muito grossa, então eles fazem esse procedimento. E fiz também a cirurgia para colocar um catéter, que assim que faz a cirurgia da fístula você não pode usar ela precisa de um tempo para aumentar de tamanho, para crescer, para se desenvolver e aguentar todas essas funções, todas essas perfurações. Eu coloquei um catéter primeiro no pescoço, na jugular, depois no peito, para conseguir fazer as sessões de hemodiálise. Assim que eu recebi alta do hospital, eu fui para casa e 3 vezes na semana eu ia no centro de hemodiálise fazer as sessões. 4 horas cada dia, 3 vezes por semana. No começo foi bem difícil para acostumar. Talvez eu nunca tenha acostumado com a hemodiálise. Eu passei 2 anos e meio fazendo hemodiálise. Esse momento foi o momento mais difícil da minha vida, com toda certeza. Pandemia, hemodiálise, eu perdi parentes nesse tempo de pandemia. E preso dentro de casa, você não pode ver ninguém. As únicas pessoas que eu via eram as pessoas da hemodiálise. E na hemodiálise é um clima muito pesado, porque são pessoas doentes, são pessoas, a maioria já são idosos, com muitas comorbidades. Você vê pessoas morrendo lá. Eu já vi um senhor morrendo na minha frente. Ele estava lá, do nada ele apagou, morreu. Isso é muito difícil a gente engolir. Quem trabalha na área da saúde entende bem como é complicado um hospital, como é complicado essa vida. Nesse tempo de hemodiálise eu entrei numa depressão também. Tinha momentos que eu não queria mais viver, eu acordava assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo mais continuar vivo desse jeito. Porque a hemodiálise, ela não só é o tempo que você fica na máquina que você perde, mas você fica com anemia forte, você não tem força para nada, você não consegue ficar em pé 2 minutos, você fica com um humor completamente bagunçado, porque talvez vocês não saibam, mas o rim ele não só filtra o sangue, ele também controla hormônios, ele controla vários minerais no nosso organismo, controla o líquido no nosso organismo, filtra impurezas, e a hemodiálise ela não faz tudo. Ela tira as toxinas que você não consegue viver com elas no organismo. Mas muitas outras coisas, seu organismo fica em déficit. Você continua muito fraco da anemia, precisa tomar várias medicações para tentar controlar essas coisas. Às vezes as pessoas não sabem, mas quem faz hemodiálise não pode beber água, porque o organismo não consegue liberar aquele líquido do corpo, você vai inchando. Então, assim, Deus, mesmo nesse momento muito difícil, a gente consegue ver que Deus ele está no controle, que Deus ele dá aquela fagulha de calma, de acalento, ele dá aquele momento de tranquilidade. Eu ainda consegui urinar por bastante tempo fazendo hemodiálise. Normalmente a pessoa começa a hemodiálise já não pode beber nada de água, já não consegue mais urinar. E Deus me deu a oportunidade de continuar por um tempo ainda. Ele foi muito misericordioso comigo, porque o único problema que eu tinha era renal. Muitas pessoas na hemodiálise elas eram cegas por conta da diabetes. Às vezes elas não tinham parte do corpo, não tinham braço, não tinham perna. Então era uma situação muito terrível na hemodiálise. E Deus foi muito bom comigo, porque, querendo ou não, eu ainda tinha uma quantidade de saúde para ter uma vida digna. Eu ainda tinha a possibilidade de ir para a hemodiálise sozinho, voltar para casa sozinho, fazer minha comida, fazer minhas coisas. Apesar de eu ficar preso na hemodiálise, eu ainda tinha a oportunidade de sair por um dia. Então, nesse tempo de hemodiálise, além de tudo isso que eu falei, você sente muitas câimbras terríveis de que nada passa, você tem que tomar glicose na veia para a câimbra passar, uma dor assim que eu nunca senti na minha vida. A hemodiálise na clínica faz um frio
intenso de você tremer e não saber mais o que fazer para passar com aquele frio. Dá muito desânimo, assim, é muito triste hemodiálise, realmente é muito triste. E aí, nesse tempo, eu entrei para a fila de transplante. A fila de transplante não é bem uma fila como a gente conhece, que é por ordem de chegada, é um pouco diferente. Você coloca seu nome lá e aí quando aparecer um órgão que é compatível com você, eles ligam para você e você vai lá e faz o transplante. Mas são muitas pessoas e esse órgão pode ser compatível com muita gente. Então eles pegam uma pessoa mais jovem, a que tem mais probabilidade de viver mais tempo com esse órgão. E o órgão pode ser compatível com 2 pessoas, mas com uma ele ser um pouco mais compatível com a outra. Então tudo isso eles levam em consideração. E quando eu entrei lá para a fila, que um médico, lá eles têm uma pontuação, né, da chance que você tem de receber um órgão, a minha chance de receber um órgão de doador cadáver era de 1%. Tinha 99% de chance de não ter nada para mim. Porque existem uns cálculos que eles fazem. O normal, o comum é você receber uma oferta de órgão a cada 4 anos. Aparecer um órgão compatível com você a cada 4 anos. Só que esse órgão é compatível com você e com outros 10, 20, 30, 50, 100. Então, a maior parte das vezes pode ser que tenha outro mais compatível com você. No meu caso, essa vez a cada 4 anos, eu tinha só 1% de chance de eu receber esse órgão de fato. Então, o médico falou que para mim não era bem uma vez a cada 4 anos. Ela passava de uma vez a cada 400 anos. Aparecer um órgão compatível comigo. Então, ele realmente disse que ou você consegue um órgão da sua família, do seu pai, da sua irmã, da sua mãe ou de quem for que queira doar. Por causa da pandemia, essa fila de transplante ela paralisou por mais de um ano, então ficou mais de um ano sem transplantes e a gente lá esperando alguma notícia e nada. Eu comecei o processo de transplante com meu pai, ele resolveu doar o órgão para mim. Ele fez todos os exames que precisava fazer, eu fiz também todos os exames que precisava fazer. Ele deu positivo, ele poderia doar o órgão para mim, e a gente ficou assim, feliz, né? A esperança agora é esse transplante, glória a Deus. E aí, isso meio que acalmou meu coração. Eu estava colocando as minhas esperanças nesse transplante que estava para acontecer. Chegaram a marcar a data do transplante, eles marcaram o dia, a gente ficou só esperando, né? Não, vai dar tudo certo. Eu vou fazer esse transplante, vida nova, né, gente? Alegria total. Mas aí, às vezes, o deserto é um pouco mais longo do que a gente imagina. Quando chegou uma semana antes do transplante, exatamente uma semana antes, eu lembro que eu estava na rua, andando assim, e veio um sentimento muito forte no meu coração de que alguma coisa ia dar errado. Alguma coisa não vai dar certo. Aí eu pensei, não, isso deve ser ansiedade. Às vezes a gente fica com muita ansiedade e pensa, não, vai dar errado e tal. Não, sai da minha cabeça isso. Fui para casa, assim que eu cheguei em casa, passou, 5 minutos. Eles me ligam do centro de transplante. Então, foi cancelado o seu transplante. Mas por quê? Não, porque o médico disse que não vai dar não. Você vai ter que vir aqui semana que vem e ele vai conversar com você, mas não vai acontecer mais não. Aí a gente fica meio assim, mas Deus, por quê? Você fez a gente passar por isso tudo nesse momento, o Senhor dá uma esperança para a gente e o Senhor tira tudo. Mas por quê? Às vezes a gente não entende o que Deus quer fazer no nosso coração, o que Deus quer tratar. Mas Ele tem um propósito para tudo que Ele faz. Às vezes o propósito não é muito bom, às vezes o propósito é difícil, é doloroso, é um deserto que você tem que passar. Mas você tem que continuar confiando nele, você tem que orar, você tem que pedir para Ele te dar essa tranquilidade que só Ele pode dar, porque o deserto realmente é difícil. Muitos momentos eu falei que eu não consigo, eu só consigo pela graça de Deus mesmo. Meu pai já me falou, várias pessoas já me falaram, nossa, mas como você aguenta isso? Você é muito forte. Eu só pensava, eu sou fraco, por mim, Deus já tinha me levado para a glória há muito tempo. Eu não quero mais estar aqui. Isso é muito difícil para mim. Era Deus me sustentando, gente. A gente não tem capacidade de nada. Deus é que nos sustenta em tudo, tudo. Por menor que seja o problema, é sempre Deus que está nos sustentando. Então, eles cancelaram o transplante e a gente orou. O que a gente tinha para fazer era orar. O que vamos fazer?
Aí eu fui na consulta com o médico, ele explicou o que tinha acontecido. Eles descobriram que tinha um problema lá com o sistema imunológico do meu pai com o meu, que se eu fizesse o transplante, poderia perder o rim com 2 anos, com 5 anos, que provavelmente se eu fizesse o transplante seria pior do que eu tentar com outra pessoa. Então, era certo que eu teria uma rejeição com meu pai, se ele tivesse me doado o rim. E às vezes a gente pensa, nossa, mas foi muito triste, né, ter cancelado o transplante. Mas eu prefiro pensar que foi Deus cuidando de mim mais uma vez. Se eu tivesse feito transplante, poderia eu já não ter mais esse rim. Então Deus deu a oportunidade do médico perceber isso, mesmo que uma semana antes da cirurgia, e impedir que isso acontecesse. Porque Deus sempre tem o melhor pra gente. Às vezes a gente pensa, nossa, mas está tão difícil, mas pode ter uma certeza. No final, Deus tem algo muito melhor para você, muito, muito, muito melhor. E durante todo esse tempo, Deus continua me provando isso todos os dias. Sempre que eu imagino uma coisa, que eu penso uma coisa, que eu planejo uma coisa, Deus tem outra coisa completamente diferente planejada, mas que no final eu tenho certeza de que isso é muito melhor do que eu planejei. Muitas vezes a gente quer fazer nossos planos, a gente acha que o que a gente está pensando é o melhor para a gente, mas Deus ele tem planos diferentes. Em Provérbios 19, 21, vai falar que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não importa o que você está planejando para amanhã, semana que vem, ano que vem. Isso é o que o Senhor quer para você? Então, a gente tem que orar muitas vezes em relação a isso. Não é que a gente não tem que planejar a nossa vida, mas a gente tem que planejar sabendo que Deus pode querer outra coisa para a gente. E quando não acontecer o que a gente quer, a gente tem que entender que Deus vai dar um caminho novo para a gente seguir. A gente não pode desistir porque não deu certo do jeito que eu queria. E a Isabela também me falou muito nessa época, veio muito ao coração dela e ela me passou Josué 1,9. Josué 1,9 fala: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E depois dessa notícia do cancelamento, eu fiquei meio que em luto por alguns dias, um sentimento muito parecido com quando alguém próximo morre. Um desânimo, você não querer levantar da cama, tristeza. E aí, depois que essa palavra veio ao meu coração, Deus ele acalmou meu coração. Aí eu tive a certeza de que de alguma forma ia dar tudo certo. Não importa da forma que vai ser, se vai Deus mandar um milagre restaurando os meus rins antigos, ou se ele vai mandar um transplante, da forma que seja. Mas eu sabia que ia dar tudo certo. Que o propósito de Deus ia se cumprir na minha vida. Então a gente começou o processo com a minha irmã, para ela me doar o órgão. Desde o começo ela sempre me falou que ela que me doaria, né? Mas na época que eu entrei para hemodiálise, ela estava grávida, então a pessoa que restou, que tinha o mesmo sangue que eu, era meu pai, para me doar o órgão. Então a gente fez todo esse processo levou mais de 1 ano. Levou acho que 1 ano e meio. Não, levou mais, levou 2 anos esse processo com meu pai. Então foi 2 anos a gente dando a certeza que meu pai me doaria o rim. E aí quando chegou na hora, não era mais ele. E aí começou o processo com a Isabela. A gente fez todos os exames e ela tinha 25% de chance de ser completamente compatível comigo, ser idêntico. E Deus novamente faz os milagres dele, né? Faz as decisões dele. E ela era os 25% idêntico a mim, que era muito melhor que o meu pai. Um órgão mais jovem, uma pessoa mais compatível. E a gente continuou orando para ver se isso era a vontade de Deus mesmo. E dessa vez a gente estava com o coração mais calmo. Uma coisa que eu aprendi, que Deus falou muito no meu coração com isso, é que a gente não pode colocar nossas esperanças nas coisas aqui na Terra. Eu estava, no meu coração, a minha esperança era esse transplante. Eu achava que depois do transplante, minha vida ia mudar e que ele ia resolver meus problemas. Mas esse baque do cancelamento da cirurgia a primeira vez, Deus falou muito ao meu coração que você não pode ficar achando que um transplante, uma cirurgia ou qualquer outra coisa vai resolver seus problemas, ou no caso na área financeira seja o dinheiro ou qualquer outra coisa, vai resolver seus problemas. Não vai.
Muitas vezes você coloca todas as suas esperanças nisso. Às vezes você está se baseando apenas nisso. O que estava me dando calma era saber que eu ia fazer o transplante com meu pai. E estava tudo certo, já tinha marcado a data. E aí quando cancelou, que caiu meu chão, eu percebi que quando a gente coloca nossas esperanças em Deus, isso é impossível acontecer, cair seu chão. Porque Deus não falha, gente. A gente não pode colocar nossas esperanças em coisas terrenas, porque coisas terrenas são falhas. Elas podem não acontecer, elas podem não suprir suas expectativas, mas Deus ele supera suas expectativas. Então, isso ensinou muito ao meu coração. E a partir disso eu comecei a mudar completamente minha mentalidade. Não importa o que Deus quer fazer com minha vida, o importa é que eu vou confiar nele e vou seguir os propósitos dele. Se eu estou aqui, é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui contando meu testemunho. E se eu estou falando esse testemunho, é porque Deus quer que vocês ouçam. E eu espero profundamente que o Espírito Santo fale ao coração de vocês por meio da minha vida. Porque o propósito da minha vida é honrar e glorificar a Deus. E se for dessa forma, contando meu testemunho, ou se for de qualquer outra forma que Deus permitir, vai ser dessa forma que eu vou glorificar o nome dele. Tudo que a gente tem que fazer nessa terra seja para o glória e o nome dele. Não importa se você tiver que passar por um deserto, se você tiver que passar por provações, o quão difícil vai ser. Às vezes você pensa, não, mas eu não vou aguentar se eu passar por tal coisa. Ah, se eu fosse eu no lugar dele, eu não aguentaria. Ah, que não sei o quê. Deus, ele vai te suprir, ele vai te dar um fardo que você aguenta carregar. Mesmo que você ache que não aguente, a graça dele, ela vai aumentar de acordo com a provação que ele te der. Ele vai te dar a graça necessária para sustentar os problemas que você passar. Eu também não achava que eu não ia conseguir passar por tudo isso. Enquanto eu estava passando, eu pensava, como é que eu estou passando por isso? É Deus, gente. Deus, ele dá esse acalanto para a nossa alma. Ele nos acalma de uma forma sobrenatural, realmente. Esse processo com a Isabela, do transplante, foi muito mais rápido. Foram 3 meses. Ela fez os exames todos, eu já tinha feito os meus. Ela era compatível, marcou a data do transplante. E, enfim, foi um sucesso a cirurgia. Deu tudo certo. No momento que colocou no meu organismo aquele órgão, ele já estava funcionando completamente bem. Fiquei mais 3 dias na UTI para me recuperar. Fiquei mais 1 semana no hospital, até eu conseguir receber alta. A gente continuou orando por todo esse tempo pela cura. Às vezes a cura que você vai receber não é uma cura física. Às vezes seu problema ele vai continuar lá. Mas às vezes a cura que Deus quer para você é a sua cura espiritual, que foi o que aconteceu comigo, que foi o que aconteceu com pessoas da minha família, com certeza. Às vezes Deus ele quer te passar por uma provação dessas para que o seu espiritual seja curado. Às vezes o seu corpo aqui é pó. Quando a gente morre, gente, a gente vira pó. O importante mesmo é na eternidade, é depois daqui. O que acontece aqui vai refletir lá. Mas não importa se você está sofrendo aqui, se você está passando dificuldade. A vida aqui na Terra é isso, infelizmente. Por conta do pecado. Só que a gente tem que pensar que Deus ele é muito misericordioso com a gente, apesar de todo o pecado ter corrompido o mundo dessa forma. E tudo de ruim que acontece é por conta do pecado. Deus ele continua sendo misericordioso, continua nos sustentando e ele nos dá a oportunidade de crescer, de melhorar, de nos curar espiritualmente e para no final a gente continuar com ele na eternidade, não aqui, lá no céu. Porque a vida aqui é passageira, é muito rápida, é um grão de areia. A vida aqui a gente tem que pensar que é uma preparação. É só uma provinha do que a gente vai ter na eternidade. Esses prazeres que a gente tem na vida é só, assim, um fio de cabelo comparado ao que a gente vai ter na eternidade. É só para a gente ter um gostinho. Então, Deus falou muito ao meu coração por meio de tudo que eu passei. Tiveram muitas coisas que só eu consigo entender, que foram coisas eu com Deus, que Ele tratou no meu coração. Uma coisa que eu até falei com a Isabela,
é que é engraçado que as pessoas sempre falam, nossa, minha irmã me doou um rim. Nossa, você doou um rim para o seu irmão, isso é uma coisa muito grande, né? Você doar um órgão seu para um irmão, você tirar um pedaço de si, que é muito importante. É um sacrifício que você tem que fazer que não é qualquer um que faria. Mas às vezes a gente engrandece tanto isso, mas a gente acaba normalizando o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Um sacrifício de doar um órgão para uma pessoa é um sacrifício muito grande. Mas você dá ao seu filho a vida dele para salvar não só seu pai e sua mãe, que são pessoas que você ama, mas o ladrão lá na rua, um assassino, um estuprador. Deus deu seu filho para salvar essas pessoas também, não foi só você que é bonzinho. Deus deu seu filho para salvar todos nós. Imagina você dar seu filho. Você daria seu rim para seu irmão? Às vezes não. Imagina seu filho. Por causa de um cara que você não conhece, por causa do mendigo que está na rua. E às vezes a gente normaliza isso, porque a gente ouve na igreja todo domingo, que Jesus morreu na cruz por nós e tal, mas a gente não pensa o quão grande é isso para a nossa vida. Às vezes a gente normaliza tanto e não entende o significado disso para a nossa vida. Às vezes a gente não dá a importância que isso tem para a nossa vida. Então, toda vez que a gente decide escolher pelos nossos próprios caminhos, a gente não está lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós, do que ele abdicou dele para a gente continuar aqui vivo e ter a esperança de ter uma melhora no futuro. Muitas vezes, Deus ele nos faz passar por esses momentos difíceis, mas pode ter uma certeza, ele vai te sustentar em todo momento, ele vai te fazer passar por isso, mesmo você achando que não consegue. Você não pode desistir, porque em algum momento Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida, seja por meio de um testemunho na igreja, seja por meio de, não sei, dos seus familiares que estão próximos vendo você passar por isso, seja por qualquer outra forma, mas Deus vai cumprir o propósito dele. Muitas vezes você não vai precisar passar por um deserto, e glória a Deus por isso. Amém. Espero que não. E mesmo assim você tem que honrar e glorificar o nome dele e usar a sua vida para glorificar ele, usar a sua vida como testemunho, mesmo não tendo um testemunho de passar por um deserto. Às vezes a gente só pensa que milagres são coisas grandes, são um rim que é improvável de aparecer para você, ou uma cura de uma doença que é improvável ser curada. Mas às vezes a gente esquece que Deus ele está nos detalhes também. A gente tem que confiar mais os detalhes da nossa vida em Deus. Depois de tudo isso que eu passei, eu entendi que tudo que eu vou fazer, eu tenho que deixar nas mãos de Deus. E, irmãos, quando você começa a fazer isso, sério, é uma coisa completamente maravilhosa. Você vê Deus agindo nos detalhes. Coisas que você acha que, sei lá, isso é tão simples. Por que eu vou orar para Deus resolver isso? Ora, porque ele vai resolver. Muitas coisas na minha vida, atualmente, eu descanso nele. Eu simplesmente falo, isso daqui é um problema, eu tenho que resolver em algum momento, eu posso fazer alguma coisa? Não. Eu vou orar. Em algum momento Deus vai colocar a pessoa certa no lugar certo, ele vai tomar providências. E a gente tem que fazer isso com a gente em todas as áreas da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida que a gente pode tomar conta por si só, porque essa área vai acabar caindo. Se a gente colocar nossa vida inteiramente nas mãos dele, nos mínimos detalhes, seja na área financeira, espiritual, emocional, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, se a gente colocar todos esses detalhes na mão dele, vocês vão ver o quanto vai melhorar as coisas, o quanto você vai sentir a presença dele, sentir o poder dele nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente não precisa de milagres tão extraordinários para ver o poder de Deus. O poder de Deus ele está no dia a dia. Um filho nascendo é um milagre, gente. Qualquer coisa que você vê é um milagre. O funcionamento do corpo humano é um milagre. E depois de passar por essas dificuldades, você começa a dar muito mais valor a essas pequenas coisas. Quando você não pode urinar, não consegue urinar, você vê o quanto faz falta você poder ir no banheiro. O quanto é bom você poder tomar um copo d'água. Às vezes a gente fica... Não dá a importância que tem para isso. Gente, é horrível você estar com sede, não poder beber água, você não poder tomar uma colher de água. É horrível, horrível. Você não poder ir no banheiro, você não saber
mais do que ir no banheiro. Você ter vontade de ir no banheiro e não ir. E chegar lá não tem nada e fica com aquela vontade. Aquele sentimento de que, nossa, eu preciso ir no banheiro, mas não sai nada e você fica lá. É um sofrimento muito grande. Às vezes você não passa por isso e não dá essa importância, mas eu que passei, eu agradeço pela água que eu bebo, eu agradeço todas as vezes que eu vou no banheiro, porque Deus me deu essa oportunidade novamente. Ele me deu a oportunidade de novo de ter uma vida mais saudável, me deu uma vida mais digna, com mais liberdade. E eu não posso deixar que essa vida seja para eu viver a minha vida. A partir de agora, eu preciso seguir os propósitos de Deus. Deus falou isso ao meu coração por meio da Isabela essa semana, que se eu não for seguir os propósitos de Deus, não faz sentido eu estar aqui. Não faz sentido tudo que eu passei. Não faz sentido todos os milagres que Ele fez na minha vida. Não faz o menor sentido. Se eu não for seguir os meus propósitos que Ele colocou no meu coração e que Ele decidiu que eu devo seguir. Se eu devo vir aqui falar meu testemunho, é isso que eu devo fazer. Eu não queria, gente. Assim, eu tinha vontade de dar meu testemunho, mas quando chega na hora mesmo, você arrega. Você fica, nossa, eu vou ficar com vergonha, não vou saber o que falar. Durante a semana a Isabela falou, você vai dar seu testemunho domingo, tá? Eu, não, tá. Aí ela chegou ontem e perguntou para mim, você vai dar seu testemunho? Eu, não sei o que e tal. Mas Deus, Ele quer que você faça isso, mesmo que você ache que é difícil. Isso é o inimigo tentando te atrapalhar. Ele vai tentar te atrapalhar em todas as formas de você não cumprir o propósito de Deus. Ah, mas isso não faz sentido. Às vezes você acaba normalizando. Depois do transplante, tudo pareceu tão normal. Parece que minha vida está completamente normal. Parece que você se esquece de tudo aquilo que você passou, de todo aquele deserto, de todos aqueles milagres que Deus fez na sua vida para você estar nesse momento. Mas você não pode se esquecer desses momentos ruins, porque isso vai te dar forças para continuar, para cumprir os propósitos de Deus. Isso vai te dar testemunho para você falar ao coração de outras pessoas. Você não, o Espírito Santo falar por meio de você, por meio da sua vida, ao coração de outras pessoas. Muitas vezes eu fico pensando, nossa, mas minha história não tem nada demais. E às vezes não tem nada demais mesmo. Mas o que Deus vai tratar no coração de cada um de vocês por meio dela, aí é com Ele e com vocês. A minha parte eu estou fazendo aqui, que é contar um pouco da minha história, deixar Deus me usar da forma que Ele pretender e testemunhar do que Ele fez por mim, de todos os milagres que Ele fez na minha vida, da bondade dEle, o quanto Ele é fiel a nós, e muitas vezes a gente acaba não sendo tão fiel assim a Ele. A gente sabe desses desafios, essa é a Bela, né, que fez o transplante, né, deu rins, né, agora são mais do que irmãos, né. Deus abençoe vocês, Amém. edificou muito a nossa vida. Realmente Deus é um Deus de detalhes, um Deus de propósito. Deus abençoe Amém. vocês. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor permitiu o Gabriel e a Bela viverem, toda a família, os amigos, a igreja, meu Pai, que de certa forma participou junto, orando, buscando, acreditando nesse milagre. O milagre veio, a bênção chegou. Meu Deus, está aí para nós acreditarmos e confiarmos que o Senhor também pode fazer na nossa vida, independente do que acontece, independente das notícias ruins que ouvimos ou que vemos, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E como Gabriel disse, o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Nós glorificamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.